Criar conteúdo é fácil, chamar atenção é outra parada. Meu nome é Eduardo e junto com a Na Estrada nós colaboramos no marketing das maiores empresas do Brasil. Além de ter ajudado mais de 1000 pessoas, profissionais de marketing, criadores de conteúdo e empresários a se destacar nesse mercado. E nesse vídeo eu vim falar para vocês que o maior problema da inflação não é o preço subindo, e sim a mudança do comportamento do consumidor. E se você não entender essa mudança, as estratégias de marketing que você usava não vão mais funcionar. As suas vendas vão despencar e o seu negócio pode fechar as portas. Então presta bastante atenção. Nos últimos meses o consumo vem caindo bastante e a retenção dos clientes virou um desafio. Só que enquanto tem algumas pessoas desesperadas com isso, tem outras empresas que estão crescendo nessa crise. O que elas estão fazendo que você pode aplicar no seu negócio? O que você vai aprender nesse vídeo é como a inflação está mudando o hábito do consumidor e fazendo as estratégias de marketing que antes eram eficientes não funcionarem mais. Como as grandes marcas e os grandes criadores de conteúdo já estão se adaptando a esse mercado e você não está percebendo. E no fim, como que você pode ajustar a sua estratégia de marketing para conseguir ter resultado no seu negócio em um momento de crise. Se você trabalha com marketing, vendas ou conteúdo digital, esse vídeo vai explodir a tua cabeça, então já considera aí deixar um like nesse vídeo. E se em algum momento você sentir que esse vídeo te ajudar, se inscreve no nosso canal para ver mais vídeos como esse, tá bom? 73% dos consumidores brasileiros mudaram seus hábitos de consumo nos últimos meses, ou seja, eles pararam de comprar coisas que não eram essenciais. O que tá acontecendo no mundo, gente? No mundo eu não sei, mas no Brasil tá rolando uma mega inflação e você precisa ficar ligado para você não ser engolido por ela e não conseguir nadar nessa onda. No mundo inteiro a gente consegue perceber essa instabilidade geopolítica, o que tá acontecendo com o mundo não tá sendo algo normal, mas no Brasil o que tá acontecendo é uma mega inflação que pode estar arruinando o poder de compra dos brasileiros e, inclusive, dos seus clientes. E no final, o seu poder de compra. Então é muito importante você assistir esse vídeo e entender o conceito para você conseguir tirar insights de como você pode resolver esse problema, tanto na sua empresa quanto na sua vida, porque no fundo somos todos pessoas que compramos de pessoas, né? Essa é a realidade. Se na sua cabeça inflação é preço alto, esquece que isso é só a ponta do iceberg, tá? O que a gente tá vendo aqui é mudança, um reset total na forma como as pessoas compram, no comportamento do consumidor. É isso que você precisa entender. O comportamento da pessoa que vai tomar a decisão não é exatamente a inflação, a falta de poder de compra, é a decisão que a pessoa vai ter em um momento de crise. E é aí que você precisa entender como você pode ajudar o teu cliente da melhor maneira. O que muda no mercado em um momento de inflação? Primeiro que a pessoa começa a parar de gastar sempre por impulsividade. A gente diminui as compras por impulsividade. Sempre tem uma reflexão maior sobre aquilo ser necessário ou não. E isso é um ponto muito importante que a gente vai falar daqui a pouco. O cérebro da pessoa, nesse momento de crise, ele avalia muito mais se vale ou não vale a pena fazer aquela compra. E isso também reflete um pouco no quanto ela compra. Por fim, a prova social e o pertencimento se tornam uma das coisas mais importantes na hora da decisão da compra de um cliente. Um exemplo real para vocês verem. O Instagram, o TikTok e o YouTube estão cheios de anúncios o tempo inteiro aparecendo pra gente. Só que esses mesmos anúncios estão sendo completamente ignorados. Antes a gente colocava um dinheiro no tráfego, sentia a conversão e via que aquilo estava fazendo sentido. Agora, as conversões não estão acontecendo. Por que elas não estão acontecendo? Porque as pessoas não agem, elas só avaliam. E por que isso? Porque em momentos de crise o nosso cérebro muda. Então se o consumidor mudou, o que muda dentro do marketing digital, na hora das vendas online, na hora dos anúncios, dos conteúdos orgânicos? O que muda? E para entender isso a gente precisa mudar a ótica. A gente tem que olhar para a mesma coisa de uma maneira diferente. Ao invés da gente olhar e falar, pô, não tá vendendo, não tá convertendo, olha o anúncio, quanto tá custando o CAC, quanto tá custando a taxa de conversão, quanto que tá custando para eu vender para o cliente, a gente tem que começar a olhar para como que tá funcionando o cérebro do meu cliente, como que ele tá se comportando, aí sim eu consegui entender onde tá o gap e operar dentro desse gap, que é onde a pessoa ainda não criou um mecanismo de defesa pro cérebro dela. É ali que tem a fragilidade para você resolver a dor da pessoa. O primeiro ponto pra gente falar é sobre a compra. As pessoas não compram menos, elas compram melhor. Elas mudam a ótica de compra. Não é que ela tá deixando de comprar necessariamente, mas ela começa a avaliar mais o que vale mais a pena e o que não está valendo a pena. O que eu deveria comprar, o que não preciso comprar. Isso não significa que ela precisa ou não precisa de fato, e sim que na cabeça dela ela começa a não ver sentido naquela tipo de compra. Então o que a gente precisa fazer nesse momento? A gente precisa mostrar para a pessoa o valor agregado que o nosso produto tem. Fazer ela sentir que está comprando melhor. Sentir que está fazendo um investimento. Então produtos que parecem investimentos acabam funcionando muito bem em momentos de crise, porque é onde a pessoa pensa, pô, agora eu consigo solucionar a dor dela e fazer ela ganhar mais dinheiro no momento que ela não está ganhando dinheiro. Porque é sempre no momento de crise, dificuldade, que a pessoa busca soluções. Então vamos dar um exemplo. A C&A, por exemplo, o que ela fazia? Antes a estratégia era volume alto. Então ela dava desconto para volume alto. Só que quando o cliente pensa que talvez não faça sentido ele ter aquela quantidade de coisas, volume alto não é mais uma alternativa. Ele não pensa em volume, ele não pensa em quantidade necessariamente. Então lembra que eu falei que a gente precisa posicionar o nosso produto como investimento? Então se o cliente não compra mais na impulsividade e ele muda o seu hábito de compra, ele precisa comprar como? Ele precisa comprar na razão e na lógica. Tem que fazer sentido. Então coisas que servem como investimento ou coisas que ela pode levar para a vida toda, ou ela pode vender depois, ou ela pode guardar e entregar para outra pessoa, são coisas que acabam fazendo mais sentido em um momento de crise. E não aquela coisa que ela compra de volume e ela
vai ter um monte de forma desnecessária. E quando você vai num lugar, você não pensa assim, pô, eu quero 200 meias para pagar mais barato. Não, eu quero comprar uma meia porque eu estou sem meia. Não necessariamente eu preciso de 200. Então, se nesse momento o cliente que não vê valor não compra, a gente precisa fazer o cliente ver valor para ele comprar pelo emocional, mas também pela lógica. Ele tem que fazer sentido para ele aquilo. Então, normalmente compras que viram investimentos acabam fazendo mais sentido, porque a pessoa faz uma reserva de valor. Ela acredita estar fazendo uma reserva de valor. Não necessariamente que ela esteja fazendo, mas isso é como o nosso cérebro opera em momentos de crise. Precisa preservar o nosso patrimônio. Por exemplo, uma compra de um colchão de qualidade, que vai durar a vida inteira, que você vai dormir bem, ele se torna uma compra lógica e uma compra emocional, porque a pessoa sente que aquilo vai ser algo para a vida inteira. Aquilo vai ser a única vez que ela vai comprar, então ela começa a ver valor nisso. Agora, não significa que no momento de crise todo mundo vai ficar sem dinheiro, entendeu? Isso é uma coisa que a gente acaba criando pela especulação da mídia, mas não significa que no momento de crise todo mundo tá sem dinheiro. Significa que as pessoas começam a repensar as compras. Pode ser que sim, ela tenha menos dinheiro, mas ela vai tomar uma decisão. Ela não vai dormir no chão. E na hora de comprar uma coisa, ela não vai comprar só o mais barato e vagabundo. Ela vai procurar alguma coisa que seja para a vida inteira. Ou seja, ela vai optar por uma coisa que tenha longevidade e durabilidade. Isso vai fazer ela tomar uma decisão de compra, principalmente porque na hora de comprar um colchão, o parâmetro que as pessoas usam na venda é qualidade de vida. Então, qualidade de vida não tem preço para a maioria das pessoas. Ela toma uma decisão baseada na lógica e na emoção. Não é uma coisa só emocional de impulsividade. Compras de impulsividade nesses momentos acabam caindo muito. Outra coisa que você precisa entender é que o marketing de status está mais forte do que nunca. Por exemplo, se eu tenho um dinheiro para comer um lanche e eu tenho duas opções. Ou eu peço um delivery do McDonald's ou eu vou no Mac1000, que é uma experiência. A opção escolhida pela pessoa em um momento de crise é sempre aquilo que ela vê mais valor agregado. Um lanche no Mac1000 e um lanche no iFood, um lanche no delivery, é a mesma coisa, entendeu? Ele é o mesmo produto, só que lá eu tenho uma experiência, enquanto comprando pelo iFood eu tenho só a comodidade. A pessoa acaba preferindo a experiência do que a comodidade pelo mesmo custo. Deu pra entender como você pode aplicar isso dentro do seu negócio? Trazer mais pra pessoa uma experiência, algo que ela sinta especial, algo que ela sinta que ela tá pagando, mas vai ser uma coisa diferente que vai agregar na vida dela, além de só comer qualquer coisa e passar fome. Porque nesse momento as pessoas compram menos hambúrguer, mas quando elas compram, elas querem de fato uma experiência pra justificar aquela compra, principalmente na cabeça dela. Tipo, eu comprei porque é uma experiência, não comprei só porque era um hambúrguer, entendeu? Então, se o seu produto começa a agregar status na vida do consumidor, o consumidor muda a forma de comprar. Ele começa a ver sentido naquilo, mesmo que seja o mesmo produto. Vocês conseguem entender? Se a gente conseguir mostrar pro consumidor que aquilo vai agregar algo na vida dele, ele muda a decisão de compra e para de achar que era uma coisa irrelevante pra uma coisa que, opa, acho que faz sentido, vai agregar, além disso, mais algo na minha vida. E aí ele começa a ver valor no produto. Então você precisa, dentro do seu produto, dentro do seu negócio, dentro do seu marketing, encontrar uma maneira de agregar valor e status para o cliente para que ele sinta que não está jogando dinheiro fora, e sim comprando algo que faz sentido. Um outro detalhe que muda muito nesses momentos é como a pessoa compra através da prova social. Que ela não pode desperdiçar o dinheiro dela, ela não pode comprar uma coisa que não é boa. E como que ela sabe se a coisa é boa ou não sem ela precisar provar? Pegando experiências e depoimentos reais de pessoas que já compraram. Então, nesse momento, depoimentos reais e experiências de outros usuários mudam completamente a tomada de decisão do consumidor. Então, se você colocar mais disso dentro da sua comunicação, você com certeza vai ter mais resultado, porque a prova social justifica a compra de alguém. Fala, pô, mas tal pessoa comprou, faz sentido. Até fazer a sugestão da gente começar a aplicar o GC, que é o usuário mesmo criar o conteúdo. Então, como que a gente faz? Cria uma campanha dentro do seu negócio onde o seu cliente recebe algum benefício, algum bônus quando ele grava o conteúdo do produto que ele recebeu e posta na rede social dele. Um bônus de 15%, um cashback, uma sobremesa. Tô pensando em vários tipos de negócio, mas o cliente tem que sentir que está ganhando algo quando ele cria conteúdo. Assim você vai economizar dinheiro na criação de conteúdo e ainda assim vai aumentar a prova real. Sabe quando você entra dentro do AliExpress ou dentro do Alibaba ou dentro do Shopee e aí você tá navegando pelo site, você vai comprar o produto e fala, putz, mas será que é bom? A maioria das pessoas desce até o final da página para ver como que é a avaliação dos usuários. E algumas páginas, como por exemplo a Shein, paga pro usuário alguma coisa, algum benefício quando ele faz uma compra e faz um review daquela compra, porque isso justifica a compra de outras pessoas. Então trabalhar um pouco com essa parte mais semântica, um pouco mais com o comportamento das pessoas faz todo sentido, principalmente nos momentos que a gente está vivendo. A tomada de decisão não é impulsividade, e sim uma escolha que faz sentido, que agrega valor e que vira investimento para o usuário. Então, antes de tentar vender, nesse momento, eu acho que vale mais a pena investir seu recurso em construir um exército de pessoas que amam e sempre fazem reviews e sempre mostram aquilo que você tem para vender, porque elas de fato gostam e querem externalizar. Elas fazem parte da cultura do seu negócio. Agora a pergunta que fica é como que as empresas grandes preveem esses movimentos e conseguem aplicar isso para o negócio delas antes da gente pensar que isso é um ponto. É nessa hora que a gente entende como as empresas já estão se adaptando a esse mercado para você aplicar os cases delas dentro do seu negócio. Se a gente fica pensando, então, se as pessoas estão mais seletivas, como que ainda tem empresa crescendo em momento de crise? Porque eles usam estratégias que funcionam. Em uma delas, por exemplo, a estratégia da Magalu, que ela fez conteúdos ensinando os usuários que compram com eles a economizar. Eles ensinam como economizar dentro da plataforma. Isso dá a sensação para o usuário, para o consumidor, de que eu vou conseguir um benefício comprando ali. Mesmo que esse benefício não exista dentro da plataforma, mesmo que ele seja pequeno, quando a gente agrega valor a esse benefício, a gente faz com que as pessoas que estão olhando sintam um valor percebido muito maior do que ele realmente tem. E quando você ensina o seu consumidor a economizar,
você não só dispara vendas, mas você também faz o cara ficar mais engajado com a tua marca, ele gostar mais da tua marca, e num outro momento de compra, ou até uma indicação para um amigo, ele vai acabar indicando a marca que lhe deu um benefício. E no caso, a economia, em momentos de crise, é um benefício, sempre é. Então se você ensina o seu usuário a economizar, perfeito. O que a Hotmart e a Eduz percebeu? Os criadores que faziam conteúdos antes de tentar vender um produto, eles tinham uma conversão muito maior. O usuário percebia que aquele conteúdo gratuito foi extremamente benéfico para a vida dele, então quando isso é aplicado para um conteúdo pago, a pessoa fala, pô, se de graça foi assim, imagina pagando. Então, como você pode aplicar isso no seu negócio, que é o segredo. Empresas que vendem software, por exemplo, usam uma estratégia diferente. Eles focam na comunidade, em ajudar a pessoa a conseguir instalar o produto, conseguir utilizar o produto. Então, o que ela faz? Para ela conseguir ter efetividade no resultado do software que ela entrega para a pessoa, ela ajuda na implementação. Então, a implementação é uma maneira de fazer o cliente ficar dentro da plataforma pagando mais tempo. Porque quando ele implementa e funciona, significa que ele fez sentido. Quando ele compra o produto e não consegue aplicar, significa que não fez sentido. Mesmo que o produto do software tenha todas as soluções que ele precisa. Se ele não aplica, se ele não consegue usar, o que acontece? Ele cancela o produto, porque ele sente que não está fazendo sentido. Então, empresas que ajudam na implementação, elas acabam gerando uma comunidade de pessoas que gostam, porque ela ajuda a pessoa a implementar isso dentro da vida dela. E ela vai ajudar de várias maneiras. Aí você precisa entender como que a sua empresa pode ajudar o usuário a implementar. Se ele compra alguma coisa de você, precisa ser utilizada para que você tenha recorrência, então você precisa ajudar o cara a implementar e ver sentido naquilo, gerar dependência do usuário naquilo ali. E se a gente entende que o jogo mudou e quem tenta empurrar a oferta e vender qualquer coisa não está conseguindo, quem que está conseguindo? É quem gera valor antes de tentar vender. E gerar valor é fazer tudo isso que eu falei assim, tá do lado do seu cliente. Não é o foco no cliente, é entender qual que é o foco do cliente. E aí sim você vai conseguir trazer as soluções que ele precisa e de fato ser efetivo e ter valor para ele. Senão não tem valor nenhum. Se você quer continuar vendendo, você precisa mudar agora. Você não pode ficar esperando, não. Se você ficar esperando cada minuto que passa, você está perdendo tempo. Então você tem que se adaptar rápido. Não adianta ficar no mundo das ideias. Saber que tem um problema e não procurar como resolver, não muda nada. Você precisa ir na fonte, mas também precisa agir. Você precisa fazer alguma coisa. Então eu vou te trazer 3 coisas para você começar a agir agora. Primeira coisa, para de achar que isso é especial e começa a entender o que o seu cliente precisa. Começa a usar o marketing baseado em storytelling. Sem storytelling, sem história, ninguém compra. As pessoas querem histórias. Elas estão querendo histórias desde quando a gente se formou como sociedade. Não ia ser agora que ia mudar. Você precisa entender que elas não compram produtos. Elas compram o benefício que aquele produto pode trazer. Ninguém sai de casa falando assim, eu quero muito comprar uma torta de chocolate. Não. A pessoa quer comer um doce. E ela, dentro da cabeça dela, busca, putz, que doce que eu quero comer. Qual foi o que eu comi mais recente? Pô, eu quero um diferente. E ela chega na torta, numa oportunidade que aparece pra ela. Você entende? As pessoas não ficam buscando um produto específico. Elas buscam o benefício que aquele produto vai trazer. Então, se você focar na história do produto e como ele pode ajudar a pessoa a resolver a dor dela, a sua efetividade é muito maior. A não é ficar empurrando torta de chocolate na promoção. Não, entende a dor do cliente, conta a história e faz ele comprar porque ele sente a necessidade de um doce. E aí você traz pra ele a dor que ele precisa resolver. Outra coisa, cria urgência, mas sem ficar forçando a barra. Ninguém gosta de ficar forçando, obrigando a pessoa a comprar, falando que se não comprar agora acabou, o mundo vai acabar. Como que você faz isso de forma natural? Cria realmente promoções que acabam. Não precisa mentir. Você vai criar promoções que acabam por um tempo limitado e o cliente vai entender que se ele não participar daquilo, ele vai perder. Porque se você deixar essa promoção ativa pra sempre, você quebra, entendeu? Então você precisa ser realista. A gente não acredita naquilo que a gente fala se não é verdadeiro. Se eu chegar e falar pra você que inventar uma mentira, falar que trabalhei na Ferrari por 10 anos como operador de máquinas, cara, eu não vou conseguir te explicar nos detalhes aquilo, porque é mentira, entendeu? É mentira. Eu só vou conseguir te falar a verdade daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei e daquilo que eu tenho experiência. E aí quando eu tenho experiência, eu consigo te contar uma história que faz sentido ter coesão. Mentir, manipular o usuário é uma péssima ideia. Crie produtos que acabam, que são essencialmente exclusivos, mas porque eles realmente são. Não inventa que vai acabar e depois solta de novo porque as pessoas percebem, e o hábito do consumidor em momento de crise é ficar muito ligeiro em quem tá tentando enganar ele. Outra coisa que eu faria urgente é investir mais tempo educando o seu público, ensinando pra ele as coisas que você sabe de uma maneira gratuita para que ele entenda como você pode resolver a dor dele. E eu não tô falando só sobre marketing digital. O mundo não gira em torno de fazer conteúdo pra internet, mas conteúdo pra internet é importante e fundamental pro cliente entender quem você é e como vocês podem se conectar. Pessoas compram por conexão, elas não compram só por necessidade, tá? Isso é importante você saber. E eu tenho lugares que eu prefiro comer do que outros, não só pela comida ser melhor, e sim pelo ambiente ser melhor, por me tratarem melhor, por ser mais agradável. Então você precisa entender isso. Você precisa entender que quem dá valor antes de vender acaba vendendo muito mais do que a pessoa que não gera valor sobre o seu produto. Mas me fala uma coisa, você tá percebendo essa mudança no consumidor? Ou você tá percebendo essa mudança em você? Tá querendo ver mais valor agregado nas coisas pra comprar? Não tá vendo sentido em algumas outras? Também, se você quiser, comenta aqui embaixo alguma coisa que a gente pode te ajudar, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de um monte de gente e a gente pode responder num próximo vídeo. Se alguma coisa nesse vídeo te agregou e te ajudou a ter uma solução melhor sobre algo, se inscreve no nosso canal pra ver mais vídeos como esse e a gente se vê na estrada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Acorda!